Olá, alunos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sara. Eu sou professora na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, de Biologia e Geografia, e sou professora colaboradora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Solos. Atualmente, eu trabalho com paleobotânica e palinologia e também com educação, divulgação da paleontologia. Sou formada em Ciências Biológicas pela UFRJ, sou pós-graduada em Ensino de Ciências também pela UFRJ e sou mestre e doutora em Geologia, mais especificamente em Paleontologia, Palinologia, também pela UFRJ. Tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Índia, no Birbalsani Institute of Paleobotany e na Marie Curie. Na Índia, no Birbalsani Institute of Paleobotany, a minha experiência foi maravilhosa, na Marie Curie também. Mas eu chamo atenção pelo Birbalsani Institute of Paleobotany, por quê? Porque é uma instituição voltada especificamente somente para o estudo da paleobotânica e da palinologia. Eles são muito focados. Quem quiser saber um pouco mais sobre estudar nessa instituição, como que é lá, né? Tiver interesse, pode mandar um e-mail para mim, para sarapalino@yahoo.com.br. Se quiserem também tirar dúvidas sobre a videoaula, podem mandar também perguntas, tá? Enfim, estou bem aberta aí para os questionamentos, para as sugestões. Eu recebi o convite da professora doutora Bianca Ortiz, aí da UFRJ, para ministrar algumas videoaulas na disciplina dela. E o tema dessas videoaulas será de onde vieram as plantas. Então, nós vamos, durante algumas videoaulas, responder a essa pergunta, a esse questionamento. Mas antes de nós entrarmos para a nossa videoaula, começarmos, né, a tentar responder essa pergunta aí, eu gostaria de divulgar para vocês um canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Palinologia para Todos. É um canal voltado para a divulgação da paleobotânica e da palinologia. Tem um conjunto de videoaulas lá, com diversos temas, tá? De paleobotânica e palinologia. Tem também várias palestras de pesquisadores de diversas partes do mundo, da Índia, da Rússia. Tem também atividades desenvolvidas em escolas e alguns vídeos curtos explicando paleobotânica e palinologia em inglês. Então é um canal assim bem legal, gratuito. Quem tiver interesse faz a inscrição e dá uma curtida e divulga aí para os colegas. Até agora nós temos lá 429 inscritos. Espero que vocês gostem. Mas vamos aqui, né, voltar para a nossa videoaula. Então, como eu disse para vocês, o tema da nossa videoaula é um questionamento, né, uma pergunta de onde vieram as plantas. E essa resposta vai ser dada ao longo de 3 videoaulas. Então, vamos ter aí parte 1, 2 e 3. Então, vamos começar hoje aí com a parte 1, né? Bom, para nós entendermos de onde, né, as plantas vieram, para nós respondermos a pergunta, que é tema dessa videoaula, é muito importante que vocês estudem botânica. Botânica é a ciência que é responsável pelo estudo das plantas. E quando nós falamos em estudo de plantas, nós temos que olhar a planta como um todo, né? A planta ela é formada por diversas partes. A planta tem lá raiz, caule, folha, frutos, semente. A planta ela tem tecidos, assim como qualquer outro organismo. As plantas possuem tecidos e órgãos, né? Então a planta tem tecido aí de revestimento, como a epiderme,
tecido de transporte de substâncias, como o xilema e o floema. E a planta tem todo um funcionamento, uma fisiologia. Então, ela é ampla, tá? Ela é muito ampla. A botânica também, ela envolve o estudo de doenças ligadas às plantas. As plantas ficam doentes, né? Então, não é só os animais que possuem órgãos, tecidos, ficam doentes, possuem uma anatomia, uma morfologia. As plantas também. Então, para você aí que quer entender de planta, quer entender como a planta evoluiu, como as plantas foram se desenvolvendo e evoluindo ao longo dos milhões de anos, ao longo do tempo geológico, você tem que ter toda essa visão aí. Bom, dentro da botânica e dentro de uma área que nós chamamos de paleontologia, existe a chamada paleobotânica. O que vem a ser a paleobotânica, né? Vamos entender primeiro a origem da palavra. Vem do grego palaios, que significa antigo, e botanike, que significa botânica ou planta. Né? Então, muitos aí dizem que é a área da paleobotânica que está... que é a área da paleontologia, paleobotânica seria uma área da paleontologia que está preocupada com o estudo dos fósseis das plantas. Então, vamos destrinchar aqui, né? Nós dissemos que a botânica é uma área que vai estudar as plantas, tá? A paleobotânica é uma área que vai estudar as plantas fósseis, né? E a paleontologia, né, é uma ciência, uma área que estuda os fósseis de maneira geral. O que são fósseis? Fósseis são restos ou vestígios de organismos preservados em sedimentos, em rocha, em gelo ou âmbar, né? E que ficam aí preservados ao longo de milhões, bilhões de anos. As plantas são organismos, são seres vivos, e suas partes podem ficar preservadas durante aí milhões e bilhões de anos. Então, as plantas também podem formar fósseis, né? Os fósseis, vamos dizer assim melhor, podem ser formados por restos ou vestígios de plantas, ok? Então, assim, temos a paleobotânica, que estuda aí as plantas fósseis. No passado, muitos organismos que hoje nós sabemos que não são plantas, eram considerados plantas, como, por exemplo, organismos do reino Monera, organismos do reino Protista e do reino Fungi. Então, por tradição, a paleobotânica também envolve o estudo desses organismos, que hoje nós sabemos que não são plantas e que não são objetos de estudo da botânica. Porém, por tradição, ficou assim. Se você chega, às vezes, num departamento de paleontologia ou de paleobotânica, de algumas universidades, você vai ver que vai ter uma pessoa lá que estuda fungos, fósseis, bactérias, fósseis, enfim, por conta dessa tradição. Bom, várias partes das plantas podem ser preservadas, né? Como, por exemplo, as raízes, o caule, as folhas, flores, frutos e sementes. Não só essas partes que são macroscópicas, como também partes microscópicas, como, né, grãos de esporos, grãos de pólen, tecidos e até alguns compostos químicos produzidos pelas plantas, como, por exemplo, resinas, que ao serem preservadas, fossilizadas, são chamadas de âmbar. Então, muitas vezes a planta é cortada, machucada, ela libera uma resina, né, compostos químicos, para não permitir a entrada, a infecção, né, por bactérias, né, por fungos e por outros micro-organismos. E aí essa resina, ela é solidificada, soterrada, preservada, e daí nós chamamos de âmbar se isso tiver muitos milhões de anos. E também existem algumas substâncias inorgânicas, tá? Porque a resina é um exemplo de uma mistura ali de compostos orgânicos formados por muitos átomos de carbono. Mas existem também compostos inorgânicos produzidos pelas plantas, né? E que formam estruturas, como, por exemplo, fitólitos. Fitólitos são estruturas que podem ser encontradas em diversas plantas, formando
parte das paredes celulares, está ali entre, né, as paredes celulares ou no interior das células vegetais. Enfim, e quando a planta morre, essas estruturas podem ficar preservadas, fossilizadas também, né? Enfim, então existe uma gama de fósseis, partes das plantas que podem ser preservados e que vão ajudar a nós respondermos a pergunta de onde vieram as plantas. E para que ocorra a preservação, né, uma série de fatores devem ser levados em conta, né, para que a preservação ocorra, vamos dizer assim. Ambiente adequado, sem muita oxigenação, muitas vezes, soterramento rápido, enfim. Além disso, a composição química de algumas partes das plantas é fundamental. A composição química é fundamental, porque existem alguns compostos orgânicos, principalmente nas plantas, que são rígidos, que promovem rigidez e que são melhores, né, para serem preservados. Então, por exemplo, esporopolenina, um composto presente nas paredes dos grãos de pólen expostos. A esporopolenina é o composto mais resistente que tem nos vegetais e que permite a preservação. A cutina, que é um lipídio, né, que forma a cutícula da epiderme, ela é também muito, muito resistente, né, e permite a preservação. Então, a cutina está presente ali na superfície, na epiderme, formando a cutícula da epiderme. E depois temos a lignina. A lignina ela está presente também em troncos, né, dos vegetais e permite também uma preservação, ela dá rigidez. Então, assim, a esporopolenina é mais resistente do que a cutina, que por sua vez é mais resistente do que a lignina. E outros organismos que eu disse para vocês, que também são estudados pela paleobotânica, como fungos e algumas bactérias, enfim, possuem também algumas substâncias, alguns compostos químicos que são resistentes, como a quitina, tá? Os fungos possuem uma parede de quitina e, por exemplo, os esporos de fungos podem ser preservados porque essa quitina facilita. E existem também os peptídeos glicano e a celulose que são mais raros, tá? Não são tão fortes como esses outros compostos, polipolenina, cutina, lignina, né? E a quitina, né? Bom, vamos lá. As plantas, né, partes das plantas são preservadas, são fossilizadas, né? Eu disse para vocês, dependendo das condições, enfim, existe até uma área chamada tafonomia que vai explicar todos os processos, né? E tenta explicar como que o processo de fossilização acontece, a preservação acontece. E aí, essas partes vegetais são preservadas, tá? Em bacias sedimentares. Bacias sedimentares são áreas mais deprimidas, né? Onde pode chegar ali sedimentos carreados pelo vento, pela chuva, pela água dos rios, e junto com esses sedimentos, partes de organismos mortos, né? Como parte das plantas. Isso chega nessas áreas mais deprimidas, ocorre ali um soterramento, né? Sedimentos vão chegando, vão cobrindo, vão soterrando essas partes desses organismos mortos durante milhões de anos. Aquilo vai sofrendo aumento de pressão e temperatura, né, quanto maior a deposição, e aquilo ali vai sendo litificado até que vai havendo uma preservação e vai havendo a formação de camadas. Olha aqui. Daí vocês veem aqui vários estratos com a preservação aqui de fósseis, de restos de organismos. Vamos imaginar aqui restos de plantas, tá? Aqui tem muitos restos de animais, mas vamos imaginar restos, fósseis, né, de plantas aqui. E isso tudo vai sendo depositado, soterrado, preservado durante os milhões de anos, em camadas, né?
em estratos. Daí a estratigrafia, uma área da geologia, né, que vai estudar as camadas, os estratos das rochas. E essas rochas, por sua vez, são caracterizadas, né, quando nós falamos de rochas sedimentares, por conteúdo fossilífero, tá? Esse conteúdo tá aqui, ó, empilhado, tá vendo? Em camadas. E aí existe uma área na estratigrafia que nós chamamos de bioestratigrafia, que é uma área que vai caracterizar os estratos pelo seu conteúdo fossilífero. Tá? Uma área da geologia, a bioestratigrafia é uma área da geologia que vai caracterizar os estratos pelo conteúdo fossilífero. E são esses estratos caracterizados pelo conteúdo fossilífero, tá? Que nos ajudaram a construir a tabela do tempo geológico. A tabela do tempo geológico, quando foi construída pela primeira vez, não tinha esses números aqui de milhões de anos, não. Isso só veio depois, com a descoberta do decaimento radioativo, né, da radioatividade, da datação absoluta, enfim. A tabela do tempo geológico a priori era formada apenas por essas camadas, que eram caracterizadas pelo conteúdo fossilífero. E aí existiram aí dois cientistas, Nicolau Steno e William Smith, que começaram a dizer o seguinte, que esses estratos que estão mais abaixo são mais antigos do que os superiores. Então, Nicolau Steno falava isso para as rochas, dizia, ó, rochas que estão mais embaixo, camadas que estão aqui nessa região inferior são mais antigas do que as superiores. E o William Smith falou com relação aos fósseis, né? Os fósseis, os restos ou vestígios de organismos que estão mais abaixo são mais antigos do que os que estão acima. Isso hoje parece muito lógico, mas naquela época, né, foi uma grande revolução. A partir daí, foi sendo feita a datação relativa dos estratos, ou seja, você sabia que esse daqui era mais antigo do que esses que estão mais acima, e aí começou a haver a datação relativa, o empilhamento, e aí a tabela do tempo geológico foi sendo formada a partir desses estratos, dessas camadas rochosas. E os nomes foram sendo dados a partir dos posicionamentos das localizações onde essas rochas eram caracterizadas, tá certo? E assim foi. Se vocês olharem, por exemplo, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, são regiões, né, de alguns países, tá? Como, por exemplo, a Inglaterra, né? Região de Cambria, Ordovícia, né? Siluriano, são nomes oriundos de regiões, de áreas, onde esses fósseis, onde essas camadas foram encontradas. E aí eles ordenaram o empilhamento e a tabela do tempo geológico foi formada. E assim, né? Aqui eu como vocês podem ver, tem exemplos de animais, mas com as plantas a mesma coisa. E esses números só foram colocados depois, com a datação radiométrica, aquela coisa toda. Tá? Que vocês vão aprender mais à frente com os professores de vocês de Geologia e Paleontologia da UFRJ, quando eles falarem de datação absoluta. Aqui nós estamos falando só de datação relativa, que é aquela datação baseada na relação dos estratos. E estudando isso aqui, datação relativa, bioestratigrafia, caracterização dos estratos pelo conteúdo fossilífero, você consegue entender a evolução, a sequência, né, de evolução das plantas durante o tempo geológico. Mas sim, olha assim, uma outra pergunta aqui. Se você está querendo responder de onde vieram as plantas, né, e tal, primeiro eu acho que você tem que saber o que seriam plantas. O que seriam plantas? Né? O que são plantas? O que vocês consideram como plantas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que seriam plantas? Para você entender toda a evolução, os fósseis, você tem que entender primeiro o que são plantas. Ué, deixa eu passar aqui, o que está acontecendo? Então, olhando para essa árvore filogenética, né, hoje em dia tudo é filogenia,
Para algumas pessoas, as plantas são apenas aqueles organismos que nós conhecemos como embriófitas. Ou seja, né, os organismos que têm essa sinapomorfias aqui, ó, embrião multicelular, esporos com paredes contendo esporo polinídeo, né, anterídeos e arquegônios, tá? Então, ou seja, embriófitas, né, plantas, seriam apenas aqueles organismos, né, fotossintetizantes que começaram a ocupar o ambiente terrestre, tá? Então, seriam aí as briófitas, as pteridófitas, né, as gimnospermas, as angiospermas. Então, só isso seria a planta, e esses organismos fotossintetizantes que começaram a ocupar ali o ambiente terrestre, que tem essas sinapomorfias aqui, as embriófitas. Existem outros que consideram aí como plantas as algas verdes também, porque as embriófitas teriam surgido a partir das algas verdes, né? Das carófitas, das caralhas, enfim, tá aí. Então, vocês têm que ter em mente, né? O que vocês consideram aí como planta. Quando a gente fala esse termo planta, nós temos que, né, focar em o que nós consideramos planta. Vocês viram nos slides anteriores que até cientistas de antigamente consideravam como plantas um grupo bem diferente disso daí, né, que incluía os fungos, que incluía as bactérias, que incluía organismos do reino protista. Bom, então se nós falarmos em planta sensu strictíssimos, vamos considerar apenas as embriófitas, ou seja, as plantas terrestres, aquelas, né, que começam a ocupar o ambiente terrestre. Agora, se nós falarmos em planta sensu stricto ou em viridiplanta, aí vamos considerar as embriófitas e todas ou parte das algas verdes, clorófita e carófita, deixando de fora todas as outras algas. Vocês sabem que quando a gente fala assim o termo alga, né, assim, é um termo bem complexo. Eu lembro que eu tive uma professora na graduação chamada Maria Ângela que ela falava: alga é um saco de gato, né? Por quê? Porque quando você fala esse termo alga, você pode estar falando de organismos do reino Monera fotossintetizantes, como as cianobactérias. Você pode estar falando de organismos unicelulares, eucariontes do reino protista, que são fotossintetizantes, como os dinoflagelados. Você pode estar falando de macroalgas, algas multicelulares, né, do grupo das feófitas, que são as algas marrons, das rodófitas, que são as algas vermelhas, ou das clorófitas, que são as algas verdes. Então, alga é um termo assim muito genérico, tá? Que vai envolver diversos organismos de outros reinos, sem ser reino planta, enfim. Ok? Então, assim, vocês precisam decidir aí se vocês vão considerar planta stricto sensu, apenas a embriófita, ou planta sensu stricto ou viridácea, que seria a embriófita, mais parte das algas verdes, retirando todos os outros tipos de alga aí, feófita, rodófita, outras algas unicelulares, enfim, retirando todas essas, deixando apenas as algas verdes, clorófitas e carófitas. Aqui uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Se você for pensar nas viridófitas ou grupo de planta, é apenas stricto sensu e não strictíssimo sensu, então você vai pensar alga verde embriófita. Strictíssimo sensu vai ser apenas embriófitas, né? Bom, mas seja lá o que você considere como plantas, né? Até chegar às algas verdes e às embriófitas, pessoal, demorou aí milhões de anos. Muita mutação, muita seleção natural, muita evolução teve que acontecer para que nós chegássemos ao que nós conhecemos aí por planta, o que você considera aí como planta, tá? Então, se você pensar aí em planta como qualquer organismo que faça fotossíntese, né, que use a luz e material inorgânico para produzir compostos orgânicos, né, enfim, se você for pensar assim, então nós podemos considerar aí as microalgas procarióticas, né,
unicelulares, que surgiram aí há bilhões de anos atrás, as microalgas eucarióticas, né, que também surgiram há bilhões de anos atrás, como tasmanite, tetraporina, e as algas vermelhas e marrons, né? Boto aí dois exemplos de fósseis para vocês. Esses organismos aqui, né, foram evoluindo ao longo de milhões de anos até chegar às algas verdes, até chegar ao que você chama aí de planta, considerando embriófitas, né? E as algas verdes, enfim, teve toda uma evolução. Isso que eu quero mostrar para vocês. Olha aí as diversas árvores filogenéticas mostrando aí, né, a evolução dos organismos. Olha isso aqui, ó. Vamos focar aqui no planter. Olha, né, toda a evolução. Ok? Olha aqui, ó, a evolução, né, em passos aí, árvore filogenética. Bom, e quando a gente fala aí que para ter essa evolução, para chegar aí ao que a gente chama de planta, é muito importante que nós tenhamos em mente que o tempo geológico é uma escala tão grande, de bilhões, milhões de anos, que muitas vezes é difícil de nós imaginarmos. Só para vocês terem uma ideia, o ser humano teria surgido no planeta Terra há cerca de 300 mil anos. E o planeta Terra foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, olha só, o planeta foi formado há 4,5 bilhões de anos atrás e o ser humano teria surgido há 300 mil anos atrás. Tá? E a primeira forma de vida teria surgido há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. E muitos acreditam que tenha sido organismos procarióticos bem simples, tá? E que posteriormente foi havendo a evolução e teriam surgido aí as primeiras cianobactérias que já são fotossintetizantes, né? Mas que ainda são simples, organismos procariontes, enfim. Então, gente, olha só a grandiosidade do tempo geológico, né? Muito diferente da escala do tempo histórico, por exemplo, que está numa escala de dezenas, centenas, até milhares de anos. Aqui nós estamos falando em bilhões de anos, pessoal. E aí temos que pensar na evolução, né, durante esses bilhões de anos. Bom, então vamos começar a entender esses bilhões de anos, né? Nós temos aí a história do planeta Terra, o tempo geológico, dividido em 4 éons. Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Vamos ver isso. Vamos começar aqui com o éon Adeano, que vai de 4,5 a 4 bilhões de anos atrás. É o éon em que o planeta Terra está sendo formado. Então, corpos celestes eram atraídos por atração gravitacional, eles colidiam. Ao colidir, liberavam bastante energia, então a Terra nada mais era do que uma bola de fogo, uma bola de magma ali, né? De rocha derretida. Olha aqui a cara da Terra, né? E nesse éon Adeano também é formada a Lua, né? A Lua era um planeta que estava perto do planeta Terra, foi atraído, colidiu com o planeta Terra, se fragmentou, esses fragmentos ficaram girando em torno do planeta Terra, depois foram atraídos gravitacionalmente novamente e formaram a Lua. Falando de uma maneira aqui bem simples, o que é importante vocês saberem, né? Que até existir a planta que vocês aí conhecem, primeiro, né, teve toda uma história no tempo geológico e a formação do planeta, né, para que houvessem condições da existência de vida e surgimento das plantas. Então, você teve a formação do planeta, né, durante o Adeano, entre 4,5 e 4 bilhões de anos atrás, ok? E depois esse planeta ele foi se resfriando de fora para dentro, né? E aí vamos entrando num novo éon, no éon Arqueano, que vai de 4 bilhões de anos atrás até 2,5 bilhões de anos atrás. Nesse éon em que a Terra vai se resfriando de fora para dentro, ocorre a formação ocorre o surgimento das primeiras formas de vida, que foram organismos unicelulares, procariontes, bem simples. Eu costumo, inclusive, dizer que no éon Arqueano surge
o emprego do biólogo, porque é aqui que surge a vida. E o biólogo, né, é o profissional que estuda a vida. Então, aqui no Arqueano surge a profissão biólogo, né, porque surge a vida. Então, olha para essa imagem aqui do planeta Terra, né? E vejam que é uma imagem muito mais amena do que a anterior que eu mostrei para vocês do Odeano. A Terra foi se resfriando de fora para dentro, os primeiros mares e oceanos foram sendo formados e a primeira forma de vida surge, né? Enfim. Bom, aqui eu mostro para vocês uma imagem aí, né, de uma região na Groenlândia, onde teria um estudo e aqui eles descobriram as primeiras formas de vida no planeta Terra preservadas e que teriam surgido há cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, tá? Esse é o registro mais antigo das primeiras formas de vida, tá ok? Na Groenlândia. Acreditava-se que acreditava-se que os primeiros registros seriam na Austrália, na região de Pilbara, descobriram lá, mas depois descobriram essa nova evidência aí de vida há 3,7 bilhões de anos atrás na Groenlândia. Olha aí. Bom, vocês devem estar perguntando como que a Terra, né, foi sendo resfriada para que ocorresse a formação dos primeiros mares e oceanos e as primeiras formas de vida surgissem ali no Arqueano, entre 4 bilhões de anos atrás e 2,5 bilhões de anos atrás. Então, houve várias colisões, como é que eu vou dizer para vocês? Existiram, né, várias colisões no planeta Terra de cometas. O que são cometas? São corpos rochosos com gelo. Então, esses cometas colidiam no planeta Terra, esse gelo derretia, né? E dessa forma a Terra começou a se esfriar de fora para dentro. Além disso, as primeiras placas tectônicas foram sendo formadas, os primeiros vulcões, esses vulcões liberavam vapor de água, esse vapor de água foi precipitando, as primeiras chuvas começaram a ocorrer, e quando essas chuvas foram ocorrendo, elas aprisionavam carbono, hidrogênio que estavam presentes na atmosfera, foi levando isso para os primeiros mares e oceanos, e aquilo ali foi formando uma sopa orgânica, e dessa forma as condições para que os primeiros organismos, as primeiras células fossem sendo formadas. Então, assim, tivemos a formação dos primeiros compostos orgânicos que foram formando as primeiras membranas, as primeiras células, enfim. E assim surgiram os primeiros organismos, que eram muito simples, eram organismos unicelulares, procariontes, sem núcleo, né? Enfim. Aqui algumas imagens desses fósseis que datam aí de mais de 3 bilhões de anos atrás, que teriam sido os primeiros organismos, tá? Enfim. Bom, e aí eu quero também dizer para vocês que existem duas hipóteses. Existe uma hipótese que diz que as primeiras formas de vida eram heterotróficas, que se alimentavam daqueles nutrientes da sopa orgânica, e que aí houve uma sequência bioquímica que seria a fermentação, depois a fotossíntese, depois a respiração aeróbica. E existe uma outra hipótese, que é a hipótese autotrófica, que diz que os primeiros organismos eram autotróficos e que eles faziam de quimiossíntese, então seriam organismos quimiolito-autotróficos. Então, eles usavam aqui sulfeto de ferro com sulfeto de hidrogênio, produzindo disulfeto de ferro, liberando hidrogênio e energia, ok? E depois haveria essa sequência aqui bioquímica, surgimento da fermentação, da fotossíntese e da respiração aeróbica. Bom, conforme foram passando aí os bilhões de anos, não é? Novos organismos procariontes foram surgindo, enfim, evoluindo. A fotossíntese começa
a surgir aí, né, durante milhões de anos, durante várias evoluções nos processos bioquímicos, e aí surgem as primeiras cianobactérias, enfim, que eram bactérias que começaram a construir aí estruturas que nós chamamos de estromatólitos. Tá? Os estromatólitos são estruturas biosedimentares formadas através de atividades microbianas, ok? E aí, se vocês olharem a origem da palavra estromatólito, né? Ela vem aí do grego estroma, que significa o que cobre, ou tapete, né? E de litos, que significa pedra. Então, olha aqui alguns estromatólitos. Como esses estromatólitos foram formados e são formados? Porque existem estromatólitos até hoje. E existem estromatólitos fósseis, né, que evidenciam para a gente essa origem, né, da vida, né, enfim, essa evolução aí desses organismos. Então, olha aqui, ó. Reparem aqui que nós temos essas estruturinhas que são células, tá vendo? São essas cianobactérias, elas vão se reunindo, formando aqui esses filamentos, ok? Esses filamentos, né? Essas correntinhas que parecem até colar de pérola, né? Cada célula seria uma pérolazinha aqui, vamos dizer assim. Mas esses filamentos, formando colônia, eles vão se entrelaçando, formando uma rede, uma malha, e vão aprisionando aqui sedimentos, né? Vão aprisionando aqui uma espécie de lama calcária. E, posteriormente, eles vão crescendo aqui para cima dessa lama calcária e, novamente, vai havendo um aprisionamento dessa lama calcária, desses sedimentos, e aí estruturas estromatolíticas vão sendo formadas. Essa imagem aqui fala mais do que 1000 palavras. Olha aqui, ó, os filamentos com as cianobactérias aprisionando esses sedimentos e construindo essas estruturas que nós chamamos de estromatólitos. Então, aqui, ó, olhando essa sequência, né? Essa imagem aqui que fala mais do que 1000 palavras, ó, cianobactérias na superfície do estromatólito. Sedimentos em suspensão na água depositam-se sobre as cianobactérias, né, que reagem crescendo para cima dos sedimentos e formando uma nova camada. Os estromatólitos, no geral, né, eles crescem, e no passado também, né, deviam crescer, em áreas onde você tem ali águas rasas, quentes e transparentes. Por quê? Porque dessa forma é mais fácil absorver, né, a luz e a energia do sol. E aí as cianobactérias fazem lá a fotossíntese, né, vão se desenvolvendo, vão crescendo e vão formando essas estruturas estromatolíticas aí. E que, inclusive, né, são preservadas, fossilizadas. Então, assim, a luz, a velocidade da água, né? Elas gostam geralmente de água calma, né? Não gostam de agitação, enfim. Tudo isso vai influenciar no crescimento das estruturas estromatolíticas. Aqui um artigo que fala aí sobre esses estromatólitos, que datam aí de 3,7 bilhões de anos atrás, como eu falei para vocês, né? Então, existe a evidência de vida de 3,7 bilhões de anos atrás, e essa evidência foi encontrada na Groenlândia, em rochas da Groenlândia. Então, tá aí. Aqui algumas imagens de estromatólitos atuais, como eu disse para vocês, existe o fóssil e existe o atual. Na Austrália, olha aqui, ó, que bonito, né? São vivos porque você vê lá as cianobactérias ainda produzindo, enfim. Mais imagem de estromatólito. Isso aqui é aqui no Brasil, na Bahia, tá? Fóssil, esse aqui é o estromatólito fóssil, ok? Bom, essas cianobactérias que produziram aí esses estromatólitos, essas estruturas fósseis que nos mostram evidências da vida no passado, essas cianobactérias também foram responsáveis pela oxigenação da atmosfera. A atmosfera, antes dessas criaturinhas, vamos dizer assim, era muito diferente da atual.
Hoje nós temos uma atmosfera rica em oxigênio, mas isso é resultado de milhões de anos de evolução, né? E de trabalho dessas cianobactérias, né? Então, assim que as cianobactérias começaram, né, a existir, a fazer fotossíntese, né, as primeiras moléculas de oxigênio foram se combinando com ferros, com ferro, com metais, vamos dizer assim, foram sendo combinadas com metais. Esses metais, né, foram precipitando e foram formando aí camadas que nós conhecemos hoje como banda de iron formation. Então, por exemplo, essas formações que nós encontramos no quadrilátero ferrífero, em outras áreas, né, onde tem muita mineração, ferro, né, essas bandas de iron formation, esses bifes, foram formados, né, pela combinação do oxigênio produzido pelas bactérias com metais, com ferro. Isso foi precipitando e formando aqui essas camadas. Depois que houve essa combinação com os metais, todo o oxigênio que sobrou foi para a atmosfera e foi sendo acumulado na atmosfera, colocando a atmosfera rica em oxigênio, transformando essa atmosfera. Isso foi um grande impacto na natureza, né, na época, porque matou todos aqueles organismos que estavam adaptados, né, acostumados com aquela atmosfera pobre em oxigênio, morreram, não suportaram, os organismos anaeróbicos foram destruídos. E aí, o pessoal diz que teria ocorrido aí a primeira extinção no planeta Terra. Isso aqui é um exemplo que eu dou de um artigo publicado na Nature em 2011, que mostra que essa transformação da atmosfera ocorreu bem antes do que era imaginado antes. Então, antes acreditava-se que a oxigenação, né, a transformação da atmosfera para uma atmosfera mais rica em oxigênio teria ocorrido há 2,48 bilhões de anos atrás. Esse artigo na Nature mostrou que essa oxigenação ocorreu antes, né, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. E a evidência, né, é até mesmo esses estromatólitos aí que o pessoal encontrou na Groenlândia, por exemplo, datando de 3,7, 3,8 bilhões de anos atrás. Então, é sinal que a atmosfera, né, já estava sendo transformada antes, já havia esses organismos aí para transformar. Então, isso é muito interessante, porque aí, antes, olha só, o pessoal acreditava que essa transformação teria acontecido no Proterozoico, e hoje a gente sabe que ela aconteceu aí já no Arqueano. Aqui esse gráfico eu adoro, que esse gráfico mostra pra gente a transformação da atmosfera ao longo do tempo geológico. Então, antes, ó, a atmosfera era rica em dióxido de carbono, foi diminuindo, tá vendo? Era rica em metano, depois foi diminuindo, e depois ela era aqui, depois é mostrado aqui, ela é pobre em oxigênio, e depois ela foi ficando rica em oxigênio. Então, olha a mudança na composição da atmosfera durante o tempo geológico. E vejam como isso foi importante para a evolução, o desenvolvimento dos organismos e das plantas, daquilo que você chama de planta. Bom, vamos agora entrar aqui num novo éon, no éon proterozoico. Vocês viram antes o quê? O éon adeano, onde ocorreu a formação do planeta Terra, depois o éon arqueano, em que ocorreu o resfriamento do planeta Terra, a formação dos primeiros mares e oceanos e o surgimento da primeira forma de vida, né? O emprego do biólogo. Então, você viu o adeano, arqueano, agora você está entrando no proterozoico, que vai de 2,5 bilhões de anos atrás a 542 milhões de anos atrás. Nesse éon aqui, ocorre o quê? O surgimento do primeiro organismo unicelular eucarionte, ou seja, com núcleo definido, agora o material genético é protegido por uma membrana nuclear, e ocorre também o surgimento dos primeiros organismos multicelulares. Olha, então, repare, né, que todos esses éons são marcados por evidência. O tempo geológico, ele é dividido dessa forma, por evidências, por eventos que aconteceram
né? E pelo registro nas rochas, né? Como assim pelo registro nas rochas? Nós sabemos que no Éon proterozoico, por exemplo, surgiram os primeiros organismos unicelulares eucariontes e os primeiros organismos multicelulares, porque isso está lá registrado nas rochas, né? Você olha lá a rocha, tem um fóssil, você vai ver a sequência. Lembra daquilo que eu falei para vocês? A sequência das rochas, a bioestratigrafia, que caracteriza as rochas e os estratos pelo conteúdo fossilífero. Então, você sabe disso tudo porque você olha o quê? Para a rocha e olha para os fósseis que estão lá. Então, o pessoal começou a ver aí na sequência, né? Isso aí é a preservação desses organismos aí, unicelulares eucariontes e dos multicelulares, né? O Éon proterozoico é o maior éon do tempo geológico. Muita mutação, muita seleção natural, muita evolução ocorreu aí nesse éon, entre 2,5 bilhões de anos atrás e 542 milhões de anos atrás. Ó. Protero, do grego proteros, anterior, zoico de animais, enfim. Aí. Bom, aqui eu mostro para vocês alguns artigos, né? Mostrando aí, ó, eucarióticos organismos em proterozoic oceanos, né? Então, em rochas aí que o pessoal encontrou, viu lá esses organismos eucarióticos, olharam as características da rocha e concluíram que era um ambiente o quê? Marinho, né? Então, por isso, eucarióticos organismos em proterozoic oceano. Olha aqui, mais artigo, mais organismo unicelular. Esses organismos unicelulares, eucariontes, encontrados aí no proterozoico, o pessoal chama de acritarco no geral. Tá? Os acritarcos. E muitos desses acritarcos o pessoal associa a microalgas, ou seja, né? Organismos que faziam fotossíntese unicelulares, eucariontes fotossintéticos, né? Olha aí, gente, olha aí. Olha aí, ó, o iniciozinho aí do surgimento, né? Começa aí a formar o embriãozinho, vamos dizer assim, das primeiras plantas, né? Mas o que você está considerando aí como planta, como a gente disse, se você considerar aquelas algas verdes multicelulares e as embriófitas, ainda está longe, né? Mas se você considerar qualquer organismo que faça fotossíntese, então aí já está começando o surgimento. Interessante, né? Reparem aí, ó, a evolução. Então, aqui, ó, mais acritarco aqui para você, tá vendo? Do proterozoico, organismos unicelulares, eucariontes, fotossintetizantes, enfim, olha aí. Mais acritarco para você, tá? Mais acritarco para você. E agora, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os organismos multicelulares, né? Que teriam surgido aí no proterozoico. Muitos cientistas aí chegaram à conclusão de que os primeiros organismos multicelulares teriam surgido, né, aproximadamente 600 milhões de anos atrás. E como que eles chegaram a essa conclusão? Eles encontraram, né, muitos fósseis numa região de Ediacara, lá na Austrália. Então, existe um conjunto de fósseis, né, caracterizados por impressões de organismos de corpo mole lá na Austrália. O pessoal chama isso de fauna de Ediacara. Eu fico até com raiva desse nome, porque eles falam fauna e esquecem que existiam organismos multicelulares fotossintetizantes como macroalgas já, né, nesse momento aqui. Então, só chama de fauna. Tinha que ser fauna e flora de Ediacara ou fauna e algas de Ediacara. Eles não falam assim. Parece que só tinha bicho, né? Mas, realmente, o que predominava, sim, no registro fossilífero eram organismos de corpo mole, inclusive parentes aí dos quinidários. Então, impressões desses organismos de corpo mole lá. E essas rochas datavam aí de aproximadamente 600 milhões de anos atrás. Então, eles acreditavam, olha só, que os primeiros organismos multicelulares teriam surgido no proterozoico
há aproximadamente 600 milhões de anos atrás. Vai prestando atenção aqui nesta aula. Aí, começaram a publicar. E aí viram, né, que outros organismos, como, por exemplo, Fadelophyton, né, do período aí Ediacaran superior, enfim, começaram a encontrar, pessoal, organismos talosos relacionados a macroalgas multicelulares, né, enfim, organismos multicelulares, começaram a encontrar aí junto com a fauna de Ediacara. Então, Fadelophyton é um exemplo, tá? De um talo, né, multicelular relacionado a macroalga encontrado aí na fauna de Ediacara, tá? Só que na China, né? Porque o pessoal encontra esses organismos em outros lugares, enfim, não só apenas lá na Austrália. E vamos indo. E aí, ó, vocês já veem as plantinhas, né? Querendo aí, ó, vai chegar a minha vez também, né? Vou começar a aparecer aí. A imagem da Fadelophyton, dessa macroalga, né? Daí do Proterozoico, desse período Ediacaran, enfim, olha aí, Fadelophyton, tá? Outra alga aí, né, multicelular, encontrada no Neoproterozoico, uma Xanthophytacea, que são algas aí verde e amarelo, né, encontradas também no Proterozoico, olha aí, tá vendo? Alga marrom também, feófita, né? Do grupo aí das Vendotaenite, olha aí, também aí, né, nessa coisa de Ediacara, né, datando aí entre 600 milhões de anos atrás, mais ou menos, olha aí, ó. Então é aquilo, não devia se chamar fauna de Ediacara, como eu disse para vocês, existem registros de macroalgas, então deveria ser fauna e alga de Ediacara ou fauna e flora de Ediacara, ok? Olha aí, mais alga marrom, Vendotaenia antiga, que data aí entre 650 e 500 milhões de anos atrás, né? Neoproterozoico, olha aí. Encontrada na União Soviética. E outra, né, água marrom aqui também, desse grupo, também encontrada aí, tá? Só que no Uruguai, olha aí, tá? E aí, pessoal, daqui a pouco, o pessoal começou a publicar mais registros de macroalgas, né? Antigos, mais antigos até do que 600 milhões de anos, que é mais ou menos, né, a idade da fauna de Ediacara. Eu não falei para vocês prestarem atenção nisso? Porque eu disse para vocês que os cientistas estavam dizendo que as primeiras formas de vida multicelulares teriam surgido aproximadamente 600 milhões de anos atrás com a fauna de Ediacara. Pensavam só nos bichos. Agora eu estou mostrando para vocês que além dos bichos existiam também essas macroalgas, esses organismos multicelulares, eucariontes, fotossintetizantes, e que já está tendo evidência com as publicações dessas macroalgas até diante da fauna de Ediacara, né? Ou de mais de 600 milhões de anos atrás, de 1 bilhão de anos atrás, de 800 milhões de anos atrás. Olha aqui, isso aqui são algas verdes. Tá? Olha essa aqui de 1,8 bilhões de anos atrás. Né? Olha aqui mais macroalgas, vamos dizer assim. Olha aqui, ó. Bom, voltando, né? Eu falei para vocês, né, que os cientistas acreditavam, repetindo, que as primeiras formas de vida, né, multicelulares teriam surgido na fauna de Ediacara por 600 milhões de anos atrás. E aí eu mostrei para vocês algumas algas, né, multicelulares que começaram a aparecer, né, também nos registros e até antes de 600 milhões de anos atrás. E aí,
atualmente andam publicando muito mais. Então, existem algas, né, multicelulares mais antigas do que isso, bem mais antigas. Então, olha aqui, o pessoal registrou aí, por exemplo, uma alga vermelha multicelular, a bangiomorfa, datando de 1,2 bilhões de anos atrás. Tá? Olha aqui a imagem da bangiomorfa, de 1,2 bilhões de anos atrás. Tá? Mais antiga ainda. Gente, e aí agora não, né? Faz já 4 anos, em 2016, pessoal da China aí que está publicando direto, descobriu aí mais algas, né? Macroalgas, datando aí de 1,56, né? bilhões aí de anos atrás, olha aí, tá? Bem antigo, olha aí. E isso tudo é muito importante, essas publicações são extremamente importantes porque elas vão mostrando que a vida multicelular teria surgido, né? Surgiu, vamos dizer assim, bem antes do que nós imaginávamos. Né? Até então, o pessoal estava ali em 600 milhões de anos atrás. Está tudo dentro ainda do Proterozoico. O éon não mudou, né? Não foi mais para trás. Porém, olha só, o pessoal acreditava em 600 milhões. Nós já estamos aqui, ó, em 1,56 bilhão. Vendo? E aí, ó, veio um pessoal ainda para arrasar mais os chineses, né? Então, quer dizer, os chineses estavam tirando onda, achando algas multicelulares, né? Macroalgas ali, em 1,56, né? Aí chegou o pessoal da Índia em 2017, né? E publicou 2 gêneros aí de algas vermelhas multicelulares encontradas, né? Em Chitrakoot, na Índia. Mais antigas ainda, olha aí, ó. Então, Rafatasmia, o exemplo, né? Olha aí. Mais exemplo de fóssil de Rafatasmia, preservado, olha aí. Tá certo? Datando aí de 1,6 né? Bilhões de anos atrás. E Ramatalos, olha aí o Ramatalos. Algas vermelhas preservadas, olha aí. Datando de 1,6 bilhões de anos atrás. Pessoal, agora, andaram encontrando também, entre 1,6 e 2 bilhões de anos atrás, nos Estados Unidos, Gripania spiralis, que é um fóssil muito antigo, mas que o pessoal não sabe direito ainda o que é. Uns acham que pode ser uma bactéria gigante, outros uma colônia bacteriana, ou uma alga eucariótica. Né? Mas aí o pessoal também não sabe direito se é se é unicelular, ok? Mas enfim. Só para vocês terem uma ideia, existe aí o registro de 2.163 ocorrências de macroalgas, né, do Paleoproterozoico, né, ao Paleozoico, sendo 931 espécies, ocorrências em Ediacara, tá? Então, né, olha aí, gente, a diversidade, tá? Existe aí cerca de 30 caracteres morfológicos e existem várias espécies já preservadas em museu, mais de 130, tá? E muitas que estão em monografias, teses, publicações. Olha aí, gente. Ok? E aqui eu mostro para vocês uma árvore filogenética muito bacana, que mostra para vocês aí toda, né, essa evolução, pelo menos das algas aí, né? Enfim, isso aqui é para passar a ideia para vocês da complexidade e da evolução durante o tempo geológico até
até chegar ao que vocês entendem como planta, né? Seja lá o que for, gente, muita evolução ocorreu. Se vocês consideram só embriófitos, ou se vocês consideram as embriófitos e aquelas algas verdes multicelulares, clorófitos, carófitos, enfim, muita evolução aconteceu, né? Até chegar a esses maravilhosos organismos fotossintetizantes, e teve toda uma história, né? Bom, chegando ao final do Proterozoico, ocorre uma glaciação, um resfriamento da Terra. E muitos organismos vão morrer, né? E aí vamos entrar num novo éon, que é o éon Fanerozoico, que vai ser continuação da nossa próxima videoaula, né? Da parte 2. E aí, só para fechar com chave de ouro, vocês viram aqui na videoaula de hoje o éon Adean, que vai de 4,5 a 4 bilhões de anos atrás, quando ocorre a formação do planeta Terra, a formação da Lua, enfim. Depois vocês viram aqui o éon Arqueano, que vai de 4 bilhões de anos atrás a 2,5 bilhões de anos atrás, quando ocorre o resfriamento do planeta Terra, né, a colisão de cometas, a formação dos primeiros mares e oceanos, e, consequentemente, o surgimento das primeiras formas de vida, que seriam organismos procarióticos, muito simples, né? Enfim, e aqui também teriam surgido, né, nesse éon arqueano, as primeiras cianobactérias que produziam oxigênio, né? Parte desse oxigênio primeiro foi combinado com metais, formando, por exemplo, as bandas de aeroformês, e depois o que sobrou foi sendo acumulado na atmosfera, ocorrendo uma grande transformação da atmosfera e provocando a extinção de vários organismos intolerantes ao oxigênio. E, enfim, a primeira extinção, né? Depois entramos no éon proterozoico, em que vão surgir os primeiros organismos unicelulares eucariontes, ou seja, com núcleo definido, e os primeiros organismos multicelulares. E aí nós vimos que muitos desses primeiros organismos eucariontes eram acritarcos, que seriam microalgas unicelulares, né, fotossintetizantes, enfim. E vimos também que os primeiros organismos multicelulares surgiram bem antes do que se pensava antigamente, né? O pessoal achava que teria surgido com a fauna de Ediacara. Nós vimos que muitos surgiram antes e que eram o quê? Macroalgas, ou seja, algas multicelulares, que eram algas multicelulares relacionadas aí às rodófitas, né? Enfim, né, as clorófitas também, nós vimos aí tudo isso, né? Então, é importante vocês terem aí essa noção da evolução, né, e da sequência do surgimento dos organismos fotossintetizantes que vão acabar dando origem ao que vocês chamam aí de plantas, ok? Mais um detalhe aqui. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar os termos criptozoico ou pré-cambriano. Esses termos, eles substituem esses três aqui. Adeano mais arqueano mais proterozoico, o pessoal chama de criptozoico ou pré-cambriano, tá? Cripto por quê? Cripto de escondido, né? Zoico ali de vida. Por quê? Porque a maior parte da vida aqui, né, no éon proterozoico e arqueano, era microscópico, então estava escondida ali nas rochas, tá? E por que pré-cambriano? Porque é antes do primeiro período do Paleozoico, que é a era do Fanerozoico, que é o próximo éon que nós vamos estudar. Então, espero que vocês tenham entendido aqui e espero que vocês tenham ordenado na cabecinha de vocês esses éons e que vocês estejam começando a amadurecer, né, a evolução, né, a origem, né, das plantas, né, de onde vieram as plantas. Espero que vocês já estejam começando a responder a pergunta, né, que é tema dessas videoaulas. Aqui algumas referências que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção de vocês, né? E um agradecimento especial à professora de vocês, Bianca Ortiz, que me convidou para essa apresentação. Até a parte 2, pessoal. Tchau, tchau.